Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai, e da terra toda a face renovai. Olá, catequista. Estamos iniciando a 10ª etapa da nossa Escola Catequética de Multiplicadores e hoje temos para a reflexão um texto do Evangelho de João. O evangelista João escreve sobre os sinais de Deus em nossa vida, para que, quando a gente leia os textos deste Evangelho, nós não fiquemos curiosos e presos só nos milagres, mas que a leitura deste Evangelho ajude a entendermos que a fé é a grande responsável para identificar os sinais de Jesus, de Deus, no cotidiano da nossa vida. Vamos então iniciar a nossa escola e convidamos que você prepare o seu momento de oração, de leitura orante, com dedicação, com zelo. Separe uma vela, um crucifixo, um quadro da Santa Ceia e um prato com pão. Prepare o seu ambiente e tome na sua Bíblia o Evangelho segundo João, capítulo 21, versículos de 1 a 12. Quando tudo estiver preparado, faça uma oração ao Espírito Santo, para que seja o Espírito Divino a conduzir a sua oração. Depois de lido o texto, repita a leitura 1, 2, quantas vezes precisar, para que, com a ajuda destas perguntas, a gente dialogue com o texto. Depois de repetir a leitura, leia esse quadro amarelo que ajuda a alargar o conceito do texto. E por último, sugerimos que você escreva o versículo 12 num cartaz, numa folha, e deixe bem visível ao longo desta semana, para que este versículo e todo o contexto da leitura orante nos ajudem a dar sinais da nossa fé, a sermos mistagogos, ou seja, com pequenos sinais, com pequenas atitudes, com pequenos gestos, fazer com que a fé transforme a realidade onde nós estamos vivendo, para ser um pouquinho mais parecido com o reino de Deus, já aqui na terra. Vamos então ao próximo cartão e continuar a nossa escola. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, de majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como num manto. Enviai o vosso Espírito,
ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar, Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Amiga e amigo catequista, nesse segundo cartão da 10ª etapa, estaremos refletindo sobre o quarto tempo no caminho da iniciação à vida cristã, a mistagogia. Vamos fazer uma pequena memória. Na Casa da Fé, colocamos um firme alicerce, o anúncio de Jesus Cristo. Nas paredes desta casa, nos detemos com o aprofundamento da fé que nos é dado através da palavra de Deus, da liturgia e da doutrina, isto é, da catequese. Tudo isto sempre partindo da realidade e das situações de cada pessoa. Chegamos a construir uma parte do telhado da Casa da Fé, meditando sobre o tempo de purificação e iluminação, que nos conduz a vivenciar o grande mistério pascal de Jesus, sua paixão, morte e ressurreição. Hoje vamos refletir sobre a construção da segunda parte do telhado da Casa da Fé, a mistagogia. A característica principal da mistagogia é viver o mistério celebrado nos sacramentos da iniciação, batismo, crisma e Eucaristia. Neles experimentamos uma vida cristã, ativa, participativa e permanente na comunidade. Os sacramentos são sinais da presença de Jesus em nossa vida. O Evangelho meditado nesta 10ª etapa, Jesus ressuscitado está no meio dos seus discípulos e estes são convidados a comer o pão e o peixe que estava sobre brasas. Estes são sinais do amor de Jesus. Eles enxergam os sinais da presença amorosa de Jesus que ficarão impressos em sua mente e coração como sinais do seu amor por eles. Não vamos pensar que a mistagogia é apenas o último tempo da iniciação à vida cristã. Ela é a espinha dorsal da sustentação da nossa casa da fé. O mistério não se aprende, mas se experiencia de várias formas. A experiência mistagógica passa pela celebração litúrgica, com seus gestos, sinais, símbolos, cores. Podemos dizer que na celebração do mistério pascal de Cristo, celebramos também a Páscoa da vida de cada pessoa, com as suas angústias e tristezas, mas também com suas alegrias e esperanças. Entendemos que a fé está estritamente ligada com a vida. Tanto a fé como a vida caminham juntas e se entrelaçam no mistério. O discípulo e a discípula de Jesus respondem de maneira concreta, através de suas atitudes, o mistério vivenciado
nos sacramentos. Este segundo cartão iniciou com 2 perguntas. Qualquer dúvida, pergunte via Facebook ou Instagram, onde você vai encontrar as mesmas perguntas no bate-papo. Isto é, Catequese Arquidiocese de Florianópolis. Leia também o Círculo Rosa, frase catequética. Somos convidados a empenhar todo o nosso ser, os sentidos, a nossa mente e o nosso coração, configurando-nos ao mistério pascal de Cristo. Obrigada pelo interesse na sua autoformação. Veja agora o terceiro cartão em sequência. Abraços. Faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas. Faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas. É vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor, é vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor. Faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas, faço tudo de novo, porque sou teu rei. Faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas. Daqui do meu lugar eu olho teu altar e fico a imaginar aquele pão, aquela refeição. Partiste aquele pão e o deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Olá, catequista! Chegamos ao terceiro cartão da etapa 10 de nossa escola. E hoje fecharemos nossa casa com a segunda parte do telhado, o quarto tempo, a mistagogia. Mistagogia significa ser introduzido no mistério, ser iniciado no plano salvífico de Deus. É nesse tempo que o catequizando conseguirá compreender toda a profecia, todo o amor de Deus. É quando ele vivenciará o mistério na liturgia que une a palavra e os gestos. Gestos que, através do Espírito Santo, nos ajudam a ver o cumprimento das profecias em nosso tempo. É a partir das celebrações dos sacramentos que podemos falar dos seus mistérios, pois é o sacramento que alimenta a caminhada e o crescimento na fé. E conseguimos passar do sacramento para o místico. A água não é somente água, passa a ser a água viva. O fogo não só ilumina e aquece, se torna a luz do mundo. O pão e o vinho não só alimenta fisicamente, mas é o pão do céu. E toda essa significância dos símbolos deve ser revelado pela palavra, pela catequese, pois para enxergar além necessitamos do conhecimento. Desse modo, nosso itinerário da família
prepara os familiares e também os ajuda nesse tempo para assumir a vocação, pois a proposta da iniciação à vida cristã não é somente receber o sacramento, é a adesão ao seguimento a Cristo. E o seguimento acontece dentro da comunidade. Por isso, no tempo de mistagogia, se apresenta aos catequizandos e os familiares os diversos serviços de doação à comunidade, através das pastorais. E essa proposta de vivência, assumir a vocação, ocorre por meio do diálogo, testemunho de outras lideranças durante os encontros. Desse modo, nos tornamos catequistas mistagogos, aqueles que se deixam envolver pelo mistério pascal e vivem essa experiência no seu dia a dia, e assim entende que o catequizando e seus familiares crescerão na fé aos poucos, em sua experiência no cotidiano e na vivência das celebrações. E terminamos a construção de nossa casa da fé, que iniciamos na base com Jesus. Erguemos com as paredes da palavra, da doutrina, da catequese e da liturgia, e finalizamos com o telhado, com a celebração dos sacramentos e a vivência deles. Podemos resumir assim: anunciar, conhecer, celebrar e contemplar o mistério de Deus que aprendemos a perceber nas realidades e detalhes da nossa vida, e assim transformar o mundo para que exista a paz, a justiça e o amor. Até a próxima ECAM, paz e bem.